Muito bem, então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos refletir sobre ah, os sacramentos, sinais que salvam. Deixa eu aqui projetar primeiro para a gente poder começarmos o nosso encontro de hoje. Projetar aqui. Vamos compartilhar aqui. Muito bem, está aparecendo para vocês aí? A tela do celular? Tá. Está aparecendo para você aí, Fabiano? Fabiano? Sim, tá acontecendo sim. Ok, então esse é o nosso tema de hoje, né? Sacramentos, sinais que salvam. Hoje, a nossa reflexão, o nosso tema de hoje é baseado aí nessa leitura de 1 Coríntios, carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, ou melhor dizendo, 23 a 26. Se nós tivéssemos presencial, né, ou a gente estaria com um altarzinho, né, uma simbologia com uma flor, cartão, aliança, prato, copo, né? Que é os temas, né, que são os símbolos que nos ajuda a bem celebrar esse tema de hoje, né? O tema de hoje ele é pequeno, né, curto. Esse encontro vai ser demorado, né? A gente vai terminar ele um pouco mais rápido, porque ele é um tema introdutório que vai falar sobre, de forma geral, a importância e o significado dos sacramentos, né? Que aí nós vamos ver cada um deles, né, ao longo do nosso processo. Eu quero terminar esses nossos temas relacionados aos sacramentos antes de iniciarmos o tempo da Quaresma, ou seja, antes de quarta-feira de cinzas. E aí a gente começa um novo ciclo. Vamos então. No encontro passado que tivemos, né, há mais ou menos 15 dias atrás, né, porque semana passada a gente não teve, né, a gente falava sobre a questão de conhecer a nossa realidade paroquial, conhecer as pastorais, como é que elas funcionam, né? Vanessa, você conseguiu fazer isso, observar alguma coisa? Não que você não conheça, né, você já sabe de muitas coisas, mas você conseguiu visualizar alguma coisa que você ainda não tinha visto na paróquia que você frequenta? Não, já tem muito tempo que eu frequento lá, né? Eu anotei, fiz Uhum. minha tarefinha. Sei. E aí, o que é que você fala para nós? Olha, peraí, deixa eu só abrir aqui meu caderninho. Agora só teve só uma aqui que eu não respondi, Ari, Ah, que foi a primeira, tipo assim, como é a sua comunidade, né? uhum. Essa daqui eu não respondi, Sei. tá? Aí vamos Você lá. frequenta na Sagrada Família, né? Aham. Aí tá aqui, ó, como é o nome da sua paróquia, né? Uhum. Santuário, Basílica Sagrada Família. Aí qual o nome do Papa, né? É, Sim. você fala Papa Francisco que é São, o nome dele ou o nome dele é é o Jorge, né? título, né? Uhum. É o título, né, Ah, porque que ele eu coloquei, recebe. né, Papa Francisco é o nome dele, porque É, pode ser Papa Francisco, não tem problema, né? É como ele exerce, né, o seu pontificado. hum, Todos os papas têm um nome, que é um título, né? Que é um título. E o dele é Francisco, né? Em homenagem assim, a São Francisco. São Francisco de Assis. assim. Uhum. E Tá, quem que eu é acho que lá deve ter vários padres, né? Um, dois ou quatro, não sei. Mas é por lá aí, né? lá tem 4, Uhum, que é o reitor, né, Padre Rodrigo, Padre Horácio, uhum, Padre Divino, Padre André. uhum. E tem alguns que é convidado, tipo o Padre Rômulo, que ele celebra a missa das 10 horas, né? É, E as perguntas desse tema, eles são simples, né? Eu é só sim. vou tentar entender com você aquela que você não conseguiu responder, não é? Que é, bom, lá é uma
É uma paróquia, né, quase que como um lugar de romaria, né? É muito grande, é muito movimento, as É, missas são muito bem participativas, as pessoas saem de toda a Goiânia, né, basicamente, para participar. Ou seja, é um santuário muito movimentado, né, de pessoas. Ou uhum, seja, tem muitas atividades, né, tem muitos movimentos de oração, muitas celebrações de missas, né? Enfim, como ele é uma das referências da arquidiocese, né? Ele é é uma paróquia muito movimentada, né? Tanto é, de pessoas paroquianas, como também pessoas que vêm de outras paróquias, né, da arquidiocese. uhum, E funciona quase que 24 horas, né? isso, aham, Dependendo, é quase 24 horas que funciona. Então tem um movimento constante, né? Tem uma atividade muito constante, né? De celebrações, de orações, de atividades pastorais, né? Ou seja, movimenta muitas pessoas. tem, uhum, A Thaisa, ela está com problema, né? Está com problema de gripe, certamente, né? Ela não vai poder falar. Ela escreveu aí no chat. Então, a paróquia, a sua paróquia, Sagrada Família, ela é diferente, né? Por exemplo, aqui da nossa, né? Aqui da Mãe da Misericórdia, que está num processo de caminhada, um processo de crescimento, um processo de construção do templo, ou seja, tudo que existe aqui de movimentos pastorais, tudo é inicial, né? Ou seja, é uma paróquia que começa a ganhar identidade, começa a ser construída, não é, em todos os sentidos, tanto a questão do templo, não é, como também da questão das pastorais, né? As pastorais, e elas estão se organizando, né, a partir de agora. Ou seja, uma paróquia pequena, não é, ainda não recebe o nome de paróquia, porque não tem padre, né, permanente, o padre, não é, que dá assistência, né, que colabora com essa comunidade aqui, ele não é de outra paróquia, assume outra paróquia. Aliás, os dois que trabalham aqui, né? Então, é diferenciada. Para dizer que as paróquias, elas, na arquidiocese, não só aqui em Goiânia, mas em outros lugares, elas se organizam mais ou menos dessas formas, né? Tem paróquias grandes, paróquias pequenas, paróquias que estão começando, não é? Outras têm muitos grupos pastorais, outras têm poucos grupos pastorais, movimentos pastorais, não é? Então, a igreja, a nossa igreja, que se organiza através de paróquias, de comunidades, não é, de movimentos pastorais, elas estão configuradas dessa forma, né? E todas elas seguem, não é, uma hierarquia, né? Aqui nós temos o arcebispo, né? Mais dois bispos auxiliares, né? E segue toda uma orientação da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que essa, por sua vez, segue todas as orientações da Santa Sé, que é onde mora né, onde reside o Papa Francisco, e também onde é a sede da Igreja Católica, né, que é em Roma, a Santa Sé, né? Então é toda uma hierarquia, é toda uma organização, é toda uma sistemática. Por que que nós estamos falando isso? Porque no encontro passado a gente falava sobre comunidade, né? A gente falava sobre comunidade, né? Comunidade de Jesus, né? Então, por isso que a gente está, né? A Fabiane, que está participando desse encontro, né? Que é o primeiro encontro dela, né, no grupo de catequese de adultos, né? Porque ela estava participando de outro grupo que era com o Pedro, né? Então, para ela, é basicamente esse primeiro encontro junto conosco, discutindo esses temas. Então, os temas de hoje, né? Os temas não, os símbolos de hoje, né? Uma flor, né? Todo mundo sabe o que é uma flor, um cartão, pode ser um cartão, não é um cartão, sei lá, um cartão de Natal, um cartão de aniversário, uma aliança, né? Uma aliança de casamento, uma aliança, sei lá, de compromisso, né? Uma aliança que as pessoas usam, né? As mulheres usam, homens usam,
É uma aliança, né? Prato, né? Prato onde nós colocamos o nosso alimento, a nossa comida, um copo, né, que todos nós temos em nossas casas, um copo de tomar água, né, enfim, tomar suco, né, é o que nós temos. Então, ainda que a gente não tenha aí uma organização de simbologia, não é? Mas quando a gente fala uma flor, todos nós sabemos o que é uma flor, não é? Imagina agora uma flor, né, se você tem alguma planta em casa, né, que dá flor, né? Ou mesmo no jardim público, né, onde nós temos contatos, né, ou a gente vê uma flor, né, em rosa e várias outras flores, certo? E aí nós vamos entender por que que hoje o nosso tema ele vai estar, portanto, tendo como simbologia esses elementos que a gente citou. Bom, aí no número 12, como vocês estão vendo aí, os sacramentos sempre nos acompanham durante a vida. Eles sinalizam a presença de Deus, que vem ao nosso encontro com sua graça, que nos liberta e salva. Então, nós temos aqui logo de imediato um primeiro exercício, né? Aqui que vocês estão vendo aí, quem está com o livro, né? Ou quem está acompanhando aí, está vendo aqui aonde nós vamos fazer o nosso primeiro exercício, e aqui nós vamos fazer aqui mesmo, né? Online, né? Só para a gente fazer a ligação aí entre os sacramentos que nós temos, né? Nós temos os nossos sacramentos, são 7, não é? Batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção, ordem e matrimônio, né? Esses são os 7 sacramentos, não é, que nós recebemos. Os cristãos recebem, né? Os cristãos católicos recebem, não é? Nós recebemos nós praticamos, como por exemplo a penitência, né? Que aí ele se realiza quando a gente vai se confessar, quando a gente se confessa, ou a unção, quando a gente está doente, né? Alguma coisa assim parecida ou não, né? Certo? Porque geralmente a unção dos enfermos, o nome já diz, né? Unção, e dependendo do texto, coloca unção dos enfermos. Ou seja, parece que é um sacramento que é usado só quando a pessoa está doente, né? Mas ele também não é só para quando a pessoa está doente, né? Você pode receber ele em outros momentos, né, da sua vida. No entanto, ele é mais aplicado, né? Ele é mais vivenciado quando as pessoas estão doentes, né? Seja em casa, seja no hospital, não é? As pessoas que são católicas, não é? Com a presença do, não é? Faz-se a unção dos enfermos, não é? Que é um dos sacramentos. E aí nós vamos fazer a associação, né? Vocês têm aí 2 minutinhos para fazer essa associação. Aqui, por exemplo, ao lado está alimento, saúde, nascimento, amor, força, perdão, serviço, certo? Aí você vai fazer a associação da seguinte forma. Batismo significa o quê? Ele é força, ele é nascimento, ele é amor, ele é perdão, ele é serviço. O que que é o batismo na nossa vida? E aí, e assim por diante, você vai associando os demais. Uns 2 minutinhos para a gente fazer. Quem está com o livro pode ir até colocando o número, né, no próprio livro, tá? No caso da Fabiane, pode ir colocando aí no caderninho também, se ela está com ele. Podemos? Eu fiz, não sei se tá certo. Fabiane, conseguiu fazer? Mais ou menos. Vamos lá, então. Vamos ver se nós acertamos. Batismo é o quê? O que Nascimento, eu representa o coloquei. batismo? Eu Nascimento, coloquei né? nascimento. Isso, nascimento. Batismo é nascimento, né? O significado do batismo na nossa vida, nós nascemos para uma vida nova, né? Que é a vida em Cristo, né? Quando nós batizamos em Cristo, né?
Então, tem toda uma simbologia o batismo, né? Por exemplo, quando nós recebemos a água, né, na cabeça, né? Que, dependendo do lugar, não é, da paróquia, da diocese, geralmente coloca a cabeça da criança dentro, né, da pia batismal, ou nos tempos antigos, a pessoa mergulhava, né, dentro de uma piscina, dentro de não é, de um lugar com bastante água, porque isso sinalizava de uma forma mais evidente, né? Ou seja, você mergulha na água e depois sobe, não é, dando significado de que você morre para uma vida, né, antiga, uma vida de pecado, você morre para aquela vida de pecado e renasce e nasce para uma vida nova, que é a vida com Cristo, que é a vida da graça, não é? Que é a vida do amor, é o nascimento para a vida eterna, né? Que é a vida em Cristo. Então, o batismo, ele tem esse significado. Mas nós vamos aprofundar mais sobre o sacramento do batismo nos outros encontros que tivermos ao longo, não é, do processo. E então, você colocou aí, né, número 1, né, aí na frente, do lado aí da palavra nascimento, né? E a crisma? O que é a crisma? Aí eu coloquei serviço. Serviço? Crisma, né? Eu fiquei na dúvida entre ela. Uhum. Vamos colocar que a crisma, ela é graça, né? Ela é graça. Ela é graça de Deus, a crisma, né? E aí a palavra que acho que a gente pode estar mais próxima aí da palavra da graça, vamos colocar amor, né? O amor. Aí eu fiquei em dúvida. Amor. Eu fiquei na dúvida entre ela e serviço. O amor. Eu penso que o amor, ela está próximo da graça, porque a graça é uma ação do amor divino para com cada um de nós, né? Então, a crisma, né, ele tem um significado enquanto sacramento, uma simbologia de santidade, de missão, não é? Também de confirmar a nossa fé e confirmar a nossa missão. Tanto é que a palavra crisma, né, o sacramento crisma, ele é confirmação ou crisma, né? Ou seja, é uma confirmação da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa missão e, claro, também da graça, né, de Deus em nossa vida. E penitência? O que nós achamos que é a penitência? Eu coloquei penitência força. Força. Fiquei em dúvida, não, coloquei, fiquei em dúvida, força e perdão. Uhum. Eu coloquei perdão. É perdão, não é? É perdão. A penitência está ligada ao perdão. Né? É o meio que nos leva, não é, a pedir perdão. Está ligado ao perdão, né? Sacramento da penitência, né? Ou seja, quando você vai, né? Quando você vai confessar, não é isso? Quando você vai confessar, não é, com o padre, não é, a gente está realizando o sacramento da penitência, né? Ou seja, você vai pedir perdão a Deus, né? Pelos atos, né? Pelos atos que nós cometemos, que feriu, não é, a nossa fé, a nossa vida, e quando a gente foi desobediente para com os ensinamentos, não é, de Deus. Aí a gente pede o perdão, né, e tem uma penitência. Por que é chamado de penitência? Porque a penitência, ela tem a ver com a ação, não é, que você vai fazer para sinalizar o pedido de perdão, né? A penitência, geralmente, dependendo do pecado que nós confessamos,
né? A penitência, ela é conforme a gravidade do pecado, né? A gravidade do pecado. O padre manda rezar 10 Ave Marias, Pai Nosso, rezar o terço, né? O padre, às vezes, manda você fazer um ato de caridade, não é? Dependendo da gravidade do pecado que nós cometemos. Por isso, penitência, né? Por isso, a penitência, que tem a ver com o sacramento, né? De pedir perdão pelos nossos erros, né? Pedir perdão pelos nossos erros. Então, é o sacramento da penitência, que é o quarto, né? Então, é o perdão. E a unção? O que é a unção? Eu coloquei saúde. Pode ser, não é? Pode ser saúde, também pode ser força, né? Uhum. Porque, às vezes, a gente... Porque, veja, o sacramento da unção, ele é mais vivenciado quando nós estamos doentes, não é? Quando você está doente, seja em casa, acamado, né? Enfermo, seja no hospital, certo? Aí o padre, não é? Ou o ministro, né? Delegado pelo padre, vai lá fazer, geralmente é o padre que faz, né? Porque é o sacramento é o padre que tem essa autoridade para fazer, né? Vai lá e faz a unção. As pessoas, elas têm uma ideia de que o sacramento da unção geralmente é para a pessoa morrer, não é? É geralmente para a pessoa morrer. Às vezes, sim. Às vezes a pessoa, ela está só esperando a unção dos enfermos, né? Dependendo da gravidade, né, da doença da pessoa, às vezes ela está esperando só a unção, né? Ao terminar a unção do enfermo, ao terminar o sacramento, a pessoa geralmente já falece. Eu já presenciei isso em muitos momentos, não é? Às vezes, quando eu ia com o padre na casa de uma pessoa, ou até no hospital, não é, quando ele ia fazer essa unção do enfermo a uma pessoa que estava doente, né? Geralmente, ao sair do hospital, ao sair da casa, geralmente a pessoa da família ligava: olha, pai ou minha mãe, não sei lá quem é, parente, faleceu, né, partiu. E aí as pessoas, por causa disso, as pessoas, elas têm medo do sacramento da unção, né? Tem muita gente que não, católicos, né, claro, que só quem pratica isso é os católicos, somos nós católicos, né? A unção do enfermo, ela é vivenciada, é um sacramento da Igreja Católica, né? E as pessoas, elas têm medo desse sacramento, justamente porque associa a morte. Mas, na verdade, não é associar a morte, ele é associado à saúde e à força, né? Ele dá força para a pessoa continuar vivendo, né? Continuar resistindo, né? Continuar vivendo a sua vida, né? Ou reestabelecer suas forças, não é, para poder caminhar, certo? Então, o sacramento da unção, ele não é para a pessoa morrer, ele é para restabelecer as forças da pessoa, não é? Ele é um alimento espiritual, né? Tanto é que, quando o padre realiza a unção do enfermo, ele termina a pessoa comungando. A pessoa que está doente, se ela está em condição de comungar o corpo de Cristo, a pessoa comunga, né? Agora, se ela está muito debilitada mesmo, aí que não consegue nem abrir a boca, aí não tem como comungar, né? Mas, geralmente, as pessoas que estão doentes e conseguem comungar, o sacramento, né, ele termina com a pessoa comungando, né? Então, ele é saúde, ele é força, né? Podemos fazer essa associação também. E o 6, ordem, é um sacramento, né? Ele significa o quê? Serviço? Serviço, né? Serviço. Quem é que recebe o sacramento da ordem? Sabe?
Quem é que tem o sacramento da ordem? O padre, tá? O padre, quando ele se torna padre, ele é ordenado, ou seja, ele recebe o sacramento da ordem. É o padre que é ordenado, é o diácono que é ordenado. Todos os ministros consagrados da igreja, que é os padres, os bispos, diáconos, eles recebem o sacramento da ordem, né? Ou seja, eles recebem o sacramento do serviço, eles se consagram ao serviço da igreja. Não é? Qual é o serviço da igreja? Entre eles está aqui, não é? Realizar o batismo, crismar, confessar, não é? Eucaristia para os fiéis, unção dos enfermos, assistir matrimônio das pessoas que se casam. Aqui está um dos serviços do padre, né? É fazer com que aconteça o sacramento na vida das pessoas, dos fiéis, não é? Dos católicos, não é? Dos fiéis católicos. Então, o padre, ele realiza um serviço, ele se consagra à igreja para realizar um serviço, para realizar um serviço. Que serviço? Ministrar os sacramentos, não é? Confessar, fazer confissão, unção dos enfermos, né? Escutar as pessoas, celebrar, não é? A missa, né? Orientar as pessoas, ou seja, ele se consagra a sua vida para o serviço da igreja. Então, ele recebe o sacramento da ordem. E o sétimo? Matrimônio é o quê? Eu Matrimônio é amor, não é? É isso? Vocês foram aí, amor? Foi. Eu coloquei a mão. É amor, né? O sacramento é amor. Ou seja, o sacramento, o sétimo sacramento, que é o matrimônio, ele é amor. Não é? Você consagra o quê a Deus? Você consagra o amor, né? Você consagra o seu amor. O amor que nós temos, que o homem tem não é? Pela mulher, que é a sua esposa, o amor que a mulher tem pelo homem, que é o seu esposo, não é? Então, a gente consagra a nossa vida, a nossa relação, né, de pessoas casadas, não é, a Deus. Como é que a gente consagra o nosso amor a Deus? Um homem e uma mulher para viver junto. Como é que a gente consagra esse amor na igreja? Através do matrimônio, sacramento do matrimônio, né? Então, o sacramento do matrimônio você sela, não é? Você oficializa uma relação de um homem e de uma mulher, constrói uma família a partir, não é, do amor, e esse amor é consagrado a Deus, né? Consagrado a Deus. Ou seja, você consagra o seu amor a Deus através do sacramento do matrimônio, né? Sacramento do matrimônio, certo? E aqui nós temos que entender o sacramento, a gente vai ver isso de uma forma mais profunda lá mais na frente, né, quando estivermos vendo o matrimônio, o sacramento do matrimônio, não é que o matrimônio religioso, né, da igreja, né, qual é o seu significado para a vida do ser humano? Para nós, ele tem um significado para a pessoa que tem fé. A pessoa que é uma fiel católica, a pessoa que é religiosa e é católica, não é? Ela consagra esse amor a Deus através desse sacramento. Uma vez selado, será sempre selado, né? Ou seja, uma vez casado no matrimônio religioso, uma vez casado, uma vez que você recebeu o sacramento da igreja, não é? Você não separa mais, você não é separado mais. Você só separa se um ou outro morrer, né? E o viúvo é como se você voltasse a ser solteiro novamente, né? Isso na igreja, o casamento realizado na igreja, certo? Na igreja católica, né? Ou seja, é muito complicado, é muito difícil haver uma separação, não é? Um processo, né, de deixar de ser casado dentro da igreja, um processo que rola há muito tempo, né?
Você demora muito tempo. Não é igual você casar no civil, né? Casar no civil, você casa no civil uma pessoa, não é? Mora um ano, 6 meses, sei lá quanto tempo, não dá certo. Você vai lá, não é? Vai lá no cartório, vai lá no juiz, não é? E faz o processo de, não é? De descasar, vamos chamar assim, não é? Que é muito mais fácil, né? Que é mais tranquilo. Na igreja, quando você casa, não é? Você será sempre casado, né? Se você é casado na igreja, não é? Você recebeu o sacramento no matrimônio, certo? E aí você separou, né? Você aí será impedido de muitas coisas dentro da igreja, né? Impedido de comungar, né? Impedido de, ou seja, de realizar alguns serviços na igreja, sobretudo receber Cristo, né? Ou seja, por quê? Porque você continua casado, só que você está de forma errada, por quê? Porque você separou. Então, o sacramento da igreja não há separação. Lembra, vocês, né, que a Vanessa é casada, o fato não é isso. A gente, né, já, certamente, várias vezes vocês já participaram, já assistiram alguém se casando na igreja, né? E lá tem uma expressão dita pelo padre, né, que está na Bíblia, está no texto bíblico. O que Deus uniu, o homem não separa, né? Ou seja, lá no sacramento, quando alguém se casa na igreja, que o padre está lá para assistir o casamento, tem lá, não é, essa oração, né? Que é uma oração bíblica. O que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, só vamos nos separar aqui na Terra, quando você casa na Igreja Católica, não é? Casa o sacramento, o sétimo sacramento, se não é, ou o homem ou a mulher morrer, né? Se morrer, aí pronto, o casamento acabou. Aí você ficou viúvo. Viúvo é como se você voltasse a ser solteiro novamente. Aí você está livre, né, para casar com outra pessoa ou não. Né? A opção, a liberdade é sua, né, da pessoa, certo? Então, é sério, né? O sacramento, o matrimônio, ele é muito sério na nossa vida, né? A gente tem que estar bastante consciente, né? Bastante maduro ou madura, né? Para a gente poder assumir esse compromisso, né? E é difícil, né? É complicado, porque a vivência humana, né? Nem sempre a gente conhece o outro ou a outra, né? Os desafios da vida, não é? As coisas que se passa nesse mundo, nessa nossa realidade, às vezes, né, atrapalha a vida matrimonial das pessoas que se casam, né? E por isso a nossa igreja, ela está revendo algumas coisas, né, sobre o sacramento do matrimônio, né? Revendo algumas coisas, mudando algumas coisas, para quê? Para que isso possa se tornar, não é, mais leve, não é? Que não, ou seja, porque as pessoas às vezes elas casam e separam, não é porque não ama a pessoa, não amava aquela pessoa de verdade, não é isso, né? Existem outras circunstâncias e a igreja analisa tudo isso, né? Em relação ao patrimônio, né? Então, se você é batizado na igreja católica, você é batizado. Não há outro batismo na sua vida. Se você é crismada ou crismado, não há outra crisma, né? Ou seja, não há outro lugar para você confessar seus pecados, não é? Ou seja, se a pessoa, um homem, um rapaz, um jovem se tornou padre, uma vez padre, sempre será padre. Por quê? Porque o sacramento da igreja, os sacramentos da igreja, ela não tem validade, ou seja, tempo de validade. É isso? Ó, eu batizei, então a duração do meu batismo é de 5 anos. Não existe isso. Uma vez batizado, sempre será batizado. Uma vez casado, sacramentalmente falando, será sempre casado. É isso? Lembra daquele texto da Bíblia, quando Jesus ele é questionado sobre o casamento, né? Divorciar. Lembra que Jesus fala, acho que no texto de Mateus,
tem em Marcos também, mas quando os discípulos, né, as pessoas que acompanhavam Jesus, perguntaram a ele: é permitido divorciar da pessoa que você casou? Permitido dar o certidão de divórcio para a pessoa que você casou? Não é? E Jesus diz que não, né? Jesus fala que não. E aí eles questionam Jesus: mas por que Moisés fez isso? E Jesus fala: Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Mas isso não é permitido, né? Se você casa, se você casou, não é? E depois você fica interessada ou interessado em outra pessoa, você está praticando adultério, né? Está praticando adultério. Por que que você está praticando adultério? Porque você fez um compromisso, você selou o seu casamento no amor de Deus, né? E é casado, né? Para sempre, até morrer, não é? Até morrer. Certo? Então tem essas condições, né, dos sacramentos da igreja, não é? Sacramentos, eles são muito sérios, e é para esses que vocês estão se preparando, né? São esses sacramentos para o qual, ou para os quais, né, nós nos preparamos, fazemos a catequese, né, catequese de adulto, no caso aqui nosso, né? Para que que nós estamos fazendo isso? Para que a gente tenha plena consciência, para que a gente tenha consciência do que nós vamos receber da igreja, que não é qualquer coisa. Uma vez que nós recebemos da igreja um desses sacramentos, isso será permanente na nossa vida. Ah, eu não sou batizado ou batizado, eu quero batizar. Estou pedindo batismo à Igreja Católica. E você consegue? Você foi batizado na Igreja Católica? Ah, aí passou os 3 anos, 4 anos, eu deixei de ser católica e fui para uma igreja evangélica. Agora eu não sou mais católico. Quem falou que você não é católico? Você foi batizado na Igreja Católica e o batizado não tem tempo de validade. Não é? Você pode até estar numa igreja diferente da católica, não é? Mas você foi batizado na Igreja Católica. Você não pode negar ela, né? Porque você tem um sacramento. Você tem um sacramento da Igreja Católica, né? Agora, você, não é? Você fez isso na sua vida. Você mudou de religião. Enfim, você será condenada por causa disso? Não, não se trata disso. Não se trata dessas coisas, né? Se trata do compromisso que você assumiu, mas que você não sabia, não tinha consciência daquilo que você estava fazendo na sua vida, né? É igual ao casamento, né? Tanta gente que se casa na igreja, né? A gente sabe disso, sobretudo nos nossos dias atuais. É tanta gente que se casa na igreja, né? Não é tanta gente assim, porque tem gente que acha que casar na igreja é só despesa, né? Só gastar dinheiro demais. Então tem gente que acaba que é católica, não é? Tem a família católica, mas quando fala em casar na igreja, não, não vou casar porque ela é muito cara. Não sei por que que as pessoas colocaram isso. Acha que o casamento na igreja é uma igreja cheia de decoração, não é cheia de coisas. Não, o casamento não precisa dessas coisas para ser realizado na nossa vida. Você pode fazer um casamento muito simples, porque o casamento ele não reside nos enfeites, na decoração da igreja. O casamento, o matrimônio, ele reside na essência, não é, que vai acontecer na tua vida, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, não é? Afinal de contas, quem vai receber sacramento são duas pessoas, não é? Os enfeites, as coisas bonitas que existe para enfeitar a igreja no dia do casamento, são coisas materiais. Elas vão passar, não é? Elas vão estar só naquele momento do seu casamento. É isso? Mas o casamento, ele vai existir na sua vida, não é? Enquanto esposa ou enquanto esposo, né? É isso que precisa ser conservado. E aí tem muita gente que casa, não sabe, não tem a noção, não é? Não sabe ainda a importância e a seriedade que é o sacramento, acaba que fica, não é? Tem a vida de fé e a vida na igreja, não é? Um pouco atrapalhada, não é? Porque aí
a pessoa se torna uma divorciada, né? Foi divorciada. Né? Ou seja, e o divórcio na igreja, né, ele tem significado diferente do que um divórcio no casamento civil. Né? Casamento civil. Mas a gente vai entender, não é, cada um desses sacramentos, até porque ele é essencial para vocês, porque vocês estão se preparando para receber esses sacramentos, né? Vocês aqui, imagino que todo mundo já é batizado, mas outros sacramentos que faltam, crisma, eucaristia, casar até, não é? Então, a gente se prepara para isso. É a vida de fé, não é? É a vida de fé que nós estamos recebendo através dos sacramentos. Então, o sacramento, resumindo a nossa fala de hoje, é sinais. O que é os sacramentos? São os sinais. São os sinais de Deus na nossa vida que nós assumimos. São os sinais de Deus que nós assumimos na nossa vida. Que é alimento, que é saúde, que é nascimento, que é amor, que é força, que é perdão e que é serviço. Esse é o significado, o que significa cada um dos sacramentos que nós estamos vendo hoje, né, nesse encontro, certo? Então, ele é isso para a nossa vida, né? Sacramento não é para a gente ficar rico, sacramento não é para a gente não ficar doente, sacramento não é para a gente, agora eu tenho um sacramento, eu não vou ter mais problema nenhum na minha vida. Isso não é isso, né? Não é isso, né? Sacramento ele não vai representar isso, ele não vai representar nada disso na nossa vida. Sacramento é sinais da vivência, da presença de Deus em nossa vida. É isso, né? Ou seja, os sacramentos, eles são isso na nossa vida, né? Você não será uma pessoa diferente porque você vai receber esses sacramentos, né? Não, são os sinais de Deus na sua vida. É uma consagração, não é, que você faz a Deus através desse sacramento. E resumindo, todos esses sacramentos, ele resume nessa palavra aí, né? O amor. Ele resume no amor, na graça, na fortaleza, não é, de Deus em nossas vidas. São sinais, não é, que nós recebemos de Deus em nossas vidas, que nós aceitamos pelo nosso querer, porque nós não somos obrigados, tá? Tem uma coisa que nós não somos e é obrigados, certo? Nada que você recebe desses sacramentos você tem que receber obrigado. Ou seja, é obrigatório, né? Não, são sinais de Deus, isso é a graça de Deus em nossas vidas, né? A graça de Deus em nossas vidas. E a gente tem que ter a liberdade, a máxima liberdade, né, para a gente aceitar esses sinais de Deus em nossas vidas. Agora, todos os cristãos devem ter os sacramentos? Claro, devem. Todos nós devemos. Porque aí sela a nossa fé e a gente faz com que tenhamos um compromisso, né? Um compromisso com a nossa fé, um compromisso com Deus. Marca que nós somos uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa de Deus. Por que nós somos uma pessoa de Deus? Porque nós temos os sinais de Deus em nossa vida, que se dá através dos sacramentos. Certo? Beleza. Como o tema de hoje é resumido, né? Vamos aqui para o número 13, que é aí um trecho, né? Um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. E o de hoje aí, se nós tivéssemos, né, o meu está aqui atrás de mim, seria o número 1131 e 1133. Quem lê? Pode ler? Pode ler. Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituição por Cristo e confiado à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis sobre os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento, produzem frutos naquele que recebem com disposição exigidas.
o Espírito Santo prepara para a recepção do sacramento por meio da palavra de Deus e da fé, que ele acolhe a palavra nos corações, bem disposto, então os sacramentos fortalecem e experimentam a fé. Isso, né? Então, veja, a presença do Espírito Santo, que ele acontece na nossa vida através dos sacramentos, né? Através do sacramento. A força do Espírito Santo não é que age, né, em cada sacramento que nós recebemos, né, que nós recebemos. Então, os sacramentos, eles são, como diz aí, são sinais eficazes e são sinais visíveis, né? São sinais visíveis e que vai permanecer na nossa vida, né? Ainda que não visível, né? Mas ele vai estar presente na nossa vida. E aí é como se o Espírito Santo de Deus, através dos sacramentos, pudesse estar presente na nossa vida, certo? Vamos aí pegar a nossa Bíblia, vamos refletir o texto bíblico de hoje. Alguns versículos, né? 4 versículos. Capítulo 11, versículo 23 a 26. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Então, veja, aí essa leitura de 1 Coríntios, de São Paulo, da carta de São Paulo aos Coríntios, não é, fala desse sinal, não é? Desse sinal que é um sinal sacramental, o partir o pão, não é? O cálice, não é? Onde Jesus se oferece como alimento, se oferece como bebida para alimentar na caminhada o povo de Deus, né? Ou seja, esses são os sinais. E isso, gente, se dá, não é, através também dos nossos sacramentos. Ou seja, é uma simbologia, é um sinal, como Jesus fez o sinal, não é, na sua última ceia que ele fez com os apóstolos, em que ele oferece, né, se dá como alimento e se dá como bebida, né, para alimentar e fortalecer, não é, o povo de Deus na caminhada de fé. Então, o texto, não é, de São Paulo aos Coríntios, justamente vai reforçar aí o sinal da simbologia, né, o sinal, não é, da presença de Deus, né, entre os seres humanos, entre os homens, entre as mulheres, né, que, no nosso caso, os sacramentos. E os sacramentos, eles são o quê? Todos eles são baseados em Jesus Cristo, né? São sinais de Jesus, né? Ou seja, os sacramentos, ele é uma ligação entre aquele sinal, não é? Aquela lança que o soldado, não é, perfura o peito de Jesus, né? O lado do peito, né? Da costela de Jesus, aonde sai sangue e água, né? É dali, não é, um sinal simbólico de onde sai os sacramentos, de onde nascem os sacramentos da igreja, né? Os 7 sacramentos. Então, cada um desses sacramentos, o que acontece quando a gente recebe? A gente recebe o sacramento proveniente de Jesus, né? Porque o sacramento, ele nasce de Jesus. Quando nós somos batizados em Jesus Cristo, crismados da mesma jeito,
a Eucaristia, nós nos alimentamos com o corpo de Cristo, não é? Quando você faz a penitência, você pede perdão a Jesus, né? A unção dos enfermos também. Quando você se consagra a Deus através do presbitério, né? Do ser presbítero, padre, não é? Você se consagra ao serviço a Jesus Cristo. E quando se casa o amor, né? Você consagra o seu casamento a Jesus Cristo. Isto é, todos os sacramentos têm como fundamento Jesus Cristo, é Jesus, né? Confirmando esse sinal, não é, que nasce do peito, né? Que nasce do lado de Jesus. Aí no número 15, vamos já partindo aqui para as partes finais do nosso encontro de hoje. Número 15. Rezemos recordando a presença de Deus que marca todo o nosso ser com sua graça. Vamos rezar essa oração aqui juntos. Senhor, é uma história de amor e de fidelidade que tu inicia sempre de novo em nós. A carne é lavada para que a alma seja purificada. A carne é ungida para que a alma seja consagrada. A carne é assinalada para que a alma seja fortificada. A carne é nutrida pelo corpo e sangue de Cristo para que a alma seja saciada de Deus. Ajuda-nos a corresponder a esse dom da tua misericórdia por nós. Ó Deus fiel, que sempre renovas o teu amor por nós. Amém. Bom, para a gente bem vivenciar esse tema de hoje, né? Domingo que vem, ou durante a semana, se você for participar da celebração da Santa Missa da Igreja, observe lá onde fica a pia batismal, né? A mesa da Eucaristia, se tem o confessionário, né? A nossa não tem nada disso ainda, né? Como a nossa aqui está sendo construída, a gente não tem ainda pia batismal, a gente tem a mesa da Eucaristia, não é? O confessionário a gente não tem, né? Mas aí na Sagrada Família, Vanessa tem um confessionário que eu sei, né? Que, como eu já fui aí, eu sei que tem. Esses são lugares onde os sacramentos se realizam, né? Então, a pia batismal, aonde é realizado o sacramento do batismo, a mesa da Eucaristia, onde, não é, Jesus se dá em alimento para nós, né? O confessionário, onde nós pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, né? Quando a gente se confessa. Esses são lugares onde se realizam os sacramentos, né? Esses que nós estamos falando deles, né? Pode ser que na sua paróquia exista vitrais, né? Por exemplo, os vitrais que ficam nas paredes, né, do templo da igreja, né? Tem pinturas, né? Geralmente associado a um sacramento, né? Um desses sacramentos. Geralmente tem igreja que os vitrais da igreja está lá os 7 sacramentos, né? A ação dos 7 sacramentos. Verificar isso, né? O que está lá presente naquele vitral da igreja, né? Por exemplo, nós aqui, todo mundo já foi lá na Basílica do Divino Pai Eterno. Vocês viram que lá é cheio de vitrais a igreja, né? Tem imagens, não é? O que está lá naquela imagem, né? O que representa aquela imagem? Observa as imagens, né? Ou seja, procure saber se lá tem alguma delas, algum dos sacramentos, dos 7 sacramentos, né? Se, né, se você puder fotografar um desses vitrais, né, da igreja, pode ser qualquer igreja que você for, não é?
Se você, por acaso, né, até domingo, ou domingo mesmo, ir à missa em algum lugar, numa igreja que essa tenha vitral, veja lá o que está presente nesses vitrais, né? Veja se tem a pia batismal, se tem confessionário, né? Certo? Então, procure identificar isso, né? Para saber se tem. Aqui, no nosso caso, não temos, né? Porque como está em construção, não tem ainda esses materiais litúrgicos, né? Da igreja. Certo? Então, essa é a nossa tarefinha, né? Para a gente observar, né, baseado aí nos 7 sacramentos. E essa parte aqui, né, é os sacramentos, para aprofundar em casa sobre os sacramentos. O que é os sacramentos? Né? Lembrando que esse aqui é um encontro introdutório, que a gente vai ver cada um desses sacramentos daqui para frente. Tá bom? Então, encerramos o encontro de hoje. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, veja, agora, no dia 22 de dezembro, a gente encerra esse nosso ciclo, tá? E nós queremos encerrar fazendo o rito do credo, igual nós fizemos o rito da entrega do Pai Nosso. Nós vamos fazer agora o rito do credo, que é a oração do creio, que nós rezamos dentro da missa. Muito possivelmente será no dia 22. Se não for no dia 22, é antes do dia 22. Eu tenho que agendar com o padre. Aí todo mundo tem que vir participar, não é, da celebração da Santa Missa, porque isso é feito dentro da missa, tá? É feito dentro da missa. E faz parte do nosso processo de catequese, né? A gente vai ter muitos momentos de ritos dentro da missa. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, eu vou falar para vocês aqui, vou falar para os demais, é que daqui para frente nós vamos ter um encontro em que quem vai crismar, né, quem vai batizar, por exemplo, nós vamos ter um encontro com a presença dos padrinhos e madrinhas, né? A gente vai deixar isso um pouco mais na frente, certamente só em janeiro, né, que a gente vai realizar esse encontro com os padrinhos e madrinhas, para quem vai crismar, quem vai batizar, certo? Então já comece aí a procurar os padrinhos e madrinhas. Padrinhos ou madrinhas pode ser solteiro ou solteira, não é? Não pode ser casada, divorciada, né? Ou seja, você casou na igreja, mas separou, certo? Não pode, tá? Por exemplo, casais, se for um casal, tem que ser casado na igreja, tá bom? Certinho? Certo? Aí, por exemplo, se tiver alguma coisa sacramentalmente com o casal, no caso, quem for padrinho ou madrinha, aí tem que conversar com o padre, né? Tem que conversar com o padre. Mas procure encontrar os padrinhos, madrinhas, quem vai crismar, sobretudo. Eu acho que aqui a maioria é para crismar, não tem ninguém que está faltando o batismo, né? Que procure pessoas que tenham a vida sacramental, não é? Organizada, certo? É casado. Se for solteiro, tem que ser batizado, né? Eucaristia, crisma também na igreja, que é o correto, né? Que é o certo, né? Porque o que é a simbologia do padrinho ou madrinho, né? É um apoio espiritual na sua vida, né? Como é que a gente pode escolher um padrinho ou madrinha que não tem nenhum sacramento, né? Não pode. Não tem sentido, né? Então tem que ser, os padrinhos tem que ser, né?
tem que ter os sacramentos também na sua vida, né? Como é que você vai ser padrinho ou madrinha de alguém, mas se você não tem os sacramentos, né? Então a igreja, ela não permite, tá bom? Mas a gente vai cuidar disso lá mais para janeiro. Só estou já começando a dizer para vocês, já começar a pensar, né? Quem vai crismar, né? Ainda eu preciso saber, não é direitinho, a gente vai sentar depois para saber quais os sacramentos que vocês faltam na vida de vocês, né? Mas eu acredito que a crisma muitos falta e precisa do padrinho ou madrinha, né? Pode ser homem, pode ser mulher. Pode ser o casal, pode, mas pode ser o homem ou a mulher, né? A igreja considera um ou outro, certo? Para casar, para ser padrinho ou madrinha, tá bom? Estou dizendo isso para vocês agora porque nós vamos fazer um encontro e esse encontro ele terá a presença dos padrinhos ou madrinhas, ainda que seja aqui online, né? Presencial, quem está no presencial faz presencial. O bom se a gente pudesse fazer todo mundo presencial, né? Esse seria melhor. Mas eu não sei se a gente vai conseguir com todo mundo. Tá bom? Tudo certo? É Vanessa, certo. tudo certo? Certo. Fabiane, tudo certo? Tudo certo. Fabiane, você vai participar, você está em condição de participar do presencial no sábado ou não? Eu vou ver certinho, professor. Aí eu darei a resposta amanhã. Tá, Vou ver se eu vou ter escala para sábado. tá. No seu Aí eu caso, aviso. se você participou desse agora, hoje, você não precisa participar de sábado, porque o de sábado é o de hoje, tá? Que nós estamos vendo aqui, entendeu? Certo. Uhum. Porque a gente conseguiu equilibrar. Eu estava um pouco mais na frente aqui com vocês, no online, e lá a gente estava um pouco mais atrasado. Agora eu consegui equilibrar, então, para ficar todo mundo junto. Ok. Quem está no online vem primeiro, né? E quem vê no Uhum. sábado já aconteceu no online, tá bom? Certo. Aí no sábado você não precisa participar. Aí eu vou ter que mandar para você os temas anteriores. Eu vou mandar, né, não vou mandar todos de uma vez, não. Vou mandar geralmente de dois em dois, certo? Ok. Uhum. Certo. Tá bom? E qualquer Ok. coisa você vai conversando comigo, alguma dificuldade, alguma coisa assim, tá? Para a gente poder saber o que está acontecendo, né? Por exemplo, tem catequizando, né, adulto, que eu não sei mais onde é que anda. Uhum. Sumido, né? Está sumida, não dá notícias. Fica até difícil da gente. Porque se o padre pergunta assim, mas cadê os catequizando, né? Aí eu vou É. dizer o quê para ele? Ah, eu não sei, né? Sumiu, tal, tá bom? Vão sempre, né, me dando feedbacks para mim saber, porque senão fica a caminhada, né? Fica inviável às vezes. Vamos então terminar esse nosso encontro, agradecer a Deus por esse momento, né? Por esse momento de reflexão, de celebração sobre os sacramentos, que são os sinais de Deus em nossas vidas. Pedir a intercessão de Nossa Senhora, por cada um de nós, por vocês que estão aqui, por nós que estamos aqui, por aqueles que estão nas suas casas, catequizando as suas famílias. Pedir pela nossa igreja, pela nossa vida de fé, tudo aquilo. Pedir a intercessão de Nossa Senhora, interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres. mulheres, Bendito é o bendito é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora e na hora de nossa da morte. Amém. morte. Mãe da misericórdia, Amém. rogai por todos nós. Estivemos reunidos e vamos permanecer sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e Boa até noite. semana que vem. Se Boa Deus quiser. Fique noite. com Deus. Obrigada. Deus.